ouvir o senhor Sérgio Abud. Boa tarde a todos. Agradeço e fico muito honrado pelo convite do vereador Paulo Modas para estar participando dessa CPI que investiga a irregularidade dos serviços executados pela empresa prestadora de serviço no reparo em pavimentos asfálticos do município. Muito obrigado pela presença do engenheiro e perito judicial Sérgio Abud, que sempre é muito importante essa prestação essa transparência, né? E que nos ajuda também a fiscalizar aí as empresas que prestam serviço à prefeitura. Muito obrigado, Paulo Modas. Obrigado ao vereador Nadim, agradeço pela presença. Para quem não sabe, o serviço, esse CPI que foi instalado do Tapa Buraco, foi um trabalho que foi feito, iniciou-se em 2014, uma fiscalização do serviço do DAERP, que pagava para a empresa fazer o serviço, onde o DAERP fazia os remendos nas redes, consertos, essa empresa pagava, o DAERP pagava essa empresa para estar executando o serviço de asfalto. E me deu uma curiosidade de estar fazendo, porque passei em alguns lugares, estava sendo feito 2 vezes no mesmo mês esse trabalho. Então, fui verificar se estava sendo pago 2 vezes nesse mesmo mês, ou se essa empresa estava dando alguma garantia do trabalho. E despertou a curiosidade por eu ter pedido uma planilha de pagamento desses trabalhos feitos, a curiosidade de estar medindo esse serviço. E vi algumas irregularidades de valores pagos e serviços não executados. Então, pedi uma CPI na Câmara, tive dificuldade em instalar essa CPI nesse ano, e pedi na Justiça com ação popular para pedir um perito para estar fazendo esse trabalho dessa perícia para a gente constatar as irregularidades. E foi designado o senhor Sérgio Abud. Na última reunião que nós tivemos, funcionários disse que recebiam uma planilha. Alguns funcionários que eram designados a estar fazendo as medidas no local, disse que recebia aí uma planilha dos endereços, ia lá fazer a medida, a gente pediu ao DAERP que mandasse essas planilhas dos funcionários para constatar com os valores pagos, mas não foi possível, porque disse que não existia essa planilha lá, e os funcionários foram ouvidos aqui, disseram que fazia essas medidas e entregava ao responsável pela obra, que fazia a fiscalização da obra, funcionário do DAERP. Então, aí a gente viu que poderia ter essas planilhas guardadas para comprovar os pagamentos com as medidas que se faziam. Nós tivemos esse acesso. Então, hoje foi convidado o senhor Sérgio Abud, o engenheiro técnico, para estar explicando o que ele encontrou nesse trabalho feito da perícia. Boa tarde, senhor doutor Sérgio Abud. Paulo. Queria ver o que o senhor encontrou, se o senhor podia dar para nós assim, uma trilhagem do que foi encontrado nesse serviço perícia, que foi um trabalho. Quero até agradecer ao senhor o trabalho sério que o senhor fez nesse trabalho para a população de Ribeirão Preto, porque eu acompanhei todo o trabalho, em todas as medidas que foram feitas, que o senhor foi constatar, e também a cada endereço a gente estava junto, participando com o senhor. Eu quero até agradecer o grande trabalho que foi feito para o senhor na perícia desse trabalho do Tapa Buraco. O trabalho consistiu em fazer uma verificação por baixo da capa de rolamento. A capa de rolamento é o acabamento do asfalto, né, da rua. Ela normalmente tem de 3 a 5 centímetros. E a gente removeu essa capa
para verificar o local onde realmente havia sido feito o buraco que o DAERP, né, fez algum reparo na rede de esgoto ou às vezes água. E com isso a gente levantou qual era o tamanho do buraco e mediu em cima disso, mediu o tamanho do buraco e mediu a área que foi recapeada. Então com isso a gente apurou uma diferença muito grande entre o tamanho do buraco e o tamanho da área recapeada, né? Então teve casos aqui em que o aumento foi da ordem de 1000%. Teve caso, vou falar mais perto, né? Teve caso onde o buraco tinha 8,5 metros quadrados, né? E foi recapeado 110 metros quadrados. Então deu uma diferença de 1.193%. Independente disso, também a gente verificou que mesmo essa área recapeada, no caso que eu dei o exemplo dos 110 metros quadrados, na verdade 110 foi a área que foi paga. A área recapeada foi 43. Então ele recapeou 43 e o DAERP pagou 110. E o buraco era de 8,5. Então a diferença é muito grande, né? Agora, tem que ficar bem claro o seguinte. Nós fizemos essa inspeção em 28 pontos da cidade, indicados pelo vereador, e que, logicamente, a princípio não se pode dizer que esses 28 locais são representativos do total de buracos que foram tampados pela Mata-Araia. Por que isso? Porque como esses locais foram escolhidos pelo autor, que é o vereador, logicamente a Mata-Araia, tanto que essa perícia ainda está pendente, pode ser que ela vai ter um complemento, a Mata-Araia vai querer indicar outros 28 buracos e, logicamente, os dela vai ser difícil encontrar alguma irregularidade, né? Então, até na época, eu questionei com a juíza a possibilidade de a perícia definir esses locais através de critérios técnicos e não foi permitido, então a gente fez essa primeira etapa que foi isso. Então, resumindo, nos locais indicados pelo vereador, o tamanho da vala, somando o total das valas dos 28 buracos, era de 187 metros quadrados. E foi recapeado 485 metros quadrados. E o DAERP pagou 716 metros quadrados. Então você vê que a diferença entre o que foi pago e o tamanho do buraco era de mais de 280%, na média. E também que a área paga era superior à área recapeada, quer dizer, a medição em cima do que foi feito depois também foi errada. Eu acho que é isso, foi um trabalho simples. A gente verificou também que o serviço não estava sendo executado da forma como estava no edital, no contrato, né? Porque falava que tinha que ser feito um recorte, um formato retangular, e não foi feito isso, né? Foi recapeado dessa forma que todo mundo vê aí em Ribeirão Preto, né? Não se faz esse recorte para fazer para depois, quando fizer o recapeamento, sair conseguir dar um acabamento homogêneo, né? Então também não foi feito esse recorte que estava previsto no contrato. Essas foram as irregularidades aí que a perícia apurou até agora. Bom, só para finalizar, se houver uma continuação da perícia, que vai depender da juíza, a minha intenção é que seja feito
os locais sejam escolhidos por critérios técnicos que o perito, no caso, se for eu, né, se eu continuar, vou escolher. E não outro local indicado pela Mataraia, que logicamente vão ser locais onde não vai haver essas irregularidades, né? Para que se tenha um universo, né, inspecionado que seja representativo do todo, né? Porque a área recapeada, o trabalho de quase um ano, né? Então é muita área que tem aí, não dá para fazer em todas. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu tive uma certa dificuldade de passar talvez mais endereços, outros locais, então eu peguei os endereços que a gente estava mais graves e passei para a justiça. Por quê? A dificuldade que eu tive que pagar do bolso o primeiro engenheiro para assinar. A perícia, a justiça, ela só aceitava uma denúncia se eu tivesse assinatura de um engenheiro. Então, procurei um engenheiro, ele cobrou, porque ele foi em loco em cada lugar para fazer as medidas. Isso não foi nem questão da qualidade das medidas, então eu tive essa dificuldade. Teria que pagar mais por mais endereços, mas isso aí foi o que a gente fez, foi o possível que eu pude fazer, pagando essa quantidade, esse valor do bolso, para que a justiça aceitasse essa denúncia. Outra questão também, que eu acho que o senhor participou, nós estivemos juntos, é a questão de alguns lugares não ter nada feito naquele local. O senhor se lembra, recorda? Aquele local estava indicado um pagamento, um serviço executado, e não havia nada, nenhum sinal no endereço que fosse comprovado que foi feito um trabalho. O senhor se recorda? Eu acho que teve só um local, mas eu acho que neste caso, esse local, havia um erro de endereço, alguma coisa assim, porque dos 28 pontos, a gente levantou a área de todos, né? Eu não estou lembrado se teve mais do que um. Eu lembro um na região norte aqui que não achamos onde estava, mas eu acho que era uma falha de localização no endereço. Eu não sei se isso realmente é uma constante, se isso aconteceu outras vezes. Outros endereços que nós constatamos também, isso aí, o senhor falando da perícia, que foi constatado, foi que a rua existia lá até o número 500, e às vezes colocava, isso não chegou aí, por quê? Eles colocavam lá número 800, um exemplo eu estou dando, número 800, essa rua ia até o número 500, então não existia esse endereço. Acho que o senhor chegou... eu acho que foi esse caso aí que não achamos, né? Um caso do José Sampaio, não tinha, nós descendo ali naquela rua onde morria ali na Lídio Vieira de Souza, não tinha nada executado e estava havendo um pagamento no número de frente a uma casa que não tinha execução de serviço. E o outro seria onde aquelas ruas que acabam, morrem, vai até o número 500 e tinha um pagamento feito no número 800, que isso aí nem entrou na perícia, porque o senhor estava fazendo perícia de medidas, mas de localidade acho que existiu nós fomos nos 28 endereços indicados, né, dentro dos autos, né, que a juíza determinou que fosse feito, né? Logicamente, a perícia não extrapolou isso aí. Tá bom. Vou passar a palavra para o vereador Dadinho, que ele quer fazer umas perguntas. Muito obrigado. A gente tem acompanhado, doutor Sérgio, e a gente tem andado muito pela cidade também e percebe que a qualidade do material colocado nessa massa asfáltica, ele é muito precário, talvez não atendendo a qualidade adequada. Além dessa irregularidade aí, dessa questão do que foi pago no início, foi contratado para se fazer 187 metros quadrados e foi pago 116. Além dessa irregularidade, eu gostaria de saber do senhor se há no órgão, eu creio que haja, né, porque a gente vai estar fiscalizando também,
É uma questão que eu vou estar levando ao Executivo e provavelmente trazer um projeto de lei aqui para a gente efetivamente fiscalizar melhor essas empresas que prestam serviço para a cidade. Por quê? Acabando-se o reparo dessa... O senhor acabou de citar aí que o reparo, na minha percepção, tem que ser feito aquele quadrado, aquela abertura, o corte quadrado, e feita o reparo com a massa adequada. Mas não é feito isso, doutor. O senhor sabe que não é, porque a gente vê, eles vêm, tapa e remenda ali, enfim, e fica por isso mesmo. E a população reclama com razão. A minha dúvida é assim, por que não é feita uma fiscalização do próprio órgão? Creio que haja. Quero saber do senhor que foi contratado para supervisionar isso daí. Uma fiscalização do órgão, que é o DAERP, para logo em seguida, após o serviço prestado, uma fiscalização para ver se esse material é adequado e se ele vai... quanto tempo irá durar. Tem uma chuva dessa daqui que está acabando de acontecer aqui, dá uns dias, abre totalmente o buraco. Há uma fiscalização do órgão após o serviço executado? Olha, a gente, como cidadão, a gente verifica os problemas todo dia, né? Mas assim, eu tomei contato com o problema a partir da época desta perícia. E o DAERP, ele tem a fiscalização para isso. Só que, na minha opinião, o problema maior é assim, a empresa que é contratada para fazer o recapeamento, ela não faz a troca do material da terra que foi escavada. Ela já vem fazer o serviço em cima da terra já reposta no buraco. E o que acontece? O DAERP, ele acabou de consertar a canalização, ele pega aquela mesma terra que está encharcada e molhada e joga de volta para o buraco. Isso é errado, é por isso que acontece o problema do recalque, que é o afundamento do piso. Por quê? E, doutor, tem um material que é jogado que eu tenho a impressão é uma cola, né? Entre a terra e a massa depois asfáltica. Da terra, vai sobrar aí uns 30 centímetros, a empresa vai colocar a base, que aquela mistura normalmente é uma mistura de brita com areia, com cimento, né? Essa base que depois vem a capa de rolamento por cima, que é o asfalto propriamente dito, que é aquele preto e que tem de 3 a 5 centímetros. Isso aí é serviço da empresa. Agora, e ela normalmente faz isso de forma satisfatória. Por quê? A capa ela é comprada de uma empresa que fabrica ela e normalmente ela está no traço certo, tudo. É igual você comprar um concreto usinado, entendeu? Dificilmente ela dá problema. Na perícia a gente verificou que a espessura da capa estava correta. Teve casos em que a espessura estava até maior do que a exigida. Então, na minha opinião, o problema, e a base também, a base não... logicamente a gente não fez o ensaio para verificar a compactação da base, mas a impressão que dava é que a base não tinha problema. Pode ser que eu esteja enganado, porque não foi feito o ensaio. Agora, o problema, eu acho, é esse. O problema da terra, de repor aquela terra. O certo, o que é? Tirou aquela terra que está encharcada do vazamento, tem que levar aquela terra embora e trazer uma terra seca, para a hora de repor uma terra seca e bem compactada. Compactar a cada 30 centímetros de terra, faz a compactação, joga mais 30. Porque ela vai ter uma aderência melhor nos materiais, né? Exato. Que cola, né? Na verdade, depois a sacola, a ligação entre a base e a capa, ela é feita normalmente. A sacola existe lá e estava bem feita. Então, doutor, que eu não entendo, por exemplo, a gente deveria fazer aquele corte e a empresa não faz. Eu não sei se ela é paga só para remendar daquela forma que é feita 99% na cidade. Em alguns casos, é feito aquele corte, o corte quadrado, certinho, e feita essa reposição do material, que se dura mais. Eu não entendo por que o órgão, o próprio DAERP, não tem algum responsável para voltar no serviço e fiscalizar essa questão.
O DAERP tem isso aí, eu acho que até atualmente ele está fazendo uma fiscalização adequada, porque o DAERP hoje está com uma equipe de engenheiros novos e muito esforçados. Eu estou trabalhando com eles aí em outra perícia, que é essa da AEGEA, e eu tenho visto o pessoal muito empenhado. O que antigamente, não vou dizer que os colegas que estavam lá não eram empenhados, mas tinha 2, 3 colegas para o DAERP precisa ter pelo menos uns de 10 a 15 engenheiros, né? Pelo volume de serviço que tem. Eu acho que atualmente estão fazendo essa fiscalização adequada, inclusive trocando essa terra molhada por uma terra seca nas condições de umidade que precisa ser feito. Exatamente. Licença um pouquinho. Quero agradecer ao vereador Maraca. Já passo, está participando com a gente e é um membro dessa CPI. E já passo a palavra para o vereador Maraca. Eu tenho acompanhado essa gestão. A gestão anterior, ela tem, eu acho que abandonou, deu um certo abandono. E até mesmo para esse trabalho de fiscalização, as coisas têm melhorado. Os recortes, eu tenho acompanhado muito, tenho recortado, porque a gente está de olho. Mas a gestão anterior, do DAERP, ela estava sendo omissa, muito omissa, porque não dá para se passar um trabalho desse que foi constatado na perícia. Então, era visual o que estava acontecendo. Tá? Deixa eu passar a palavra para o vereador Maraca. Bom, boa tarde a todos. Vereador Paulo, em primeiro lugar, vereador Dadinho, doutor Fernando, Luiz Fernando, que está aqui também. Sérgio, eu cheguei aqui, vocês já tinham iniciado, né? Eu queria saber algumas perguntas, só para constar aqui nos autos mesmo. Você disse da insuficiência de engenheiros, né? Para fiscalizar, para acompanhar as operações de tapa-buraco que eram feitas. Você tem a informação de que muitas vezes eram estagiários que acompanhavam esses trabalhos de fiscalização? Não tenho. Inclusive, eu não tenho informação sobre esse período que a gente fez a perícia. Eu não tenho informação de quem fazia isso. A gente não teve essa informação. Você acha que o estagiário ele tem o conhecimento necessário para aferir esse serviço, ou o ideal seria um engenheiro mesmo, uma pessoa capacitada? Acho que o estagiário bem treinado ele consegue fazer isso, porque é um serviço de medição simples, né? Então, ele treinado, ele acompanhando o engenheiro nas primeiras medições, ele tem condição de fazer isso, sim. Existe um processo em curso do DAERP também. Você tem funcionado nesse processo também? Tem trabalhado nesse processo que existe? A ação civil pública contra a EGEA? Isso. Sim, eu sou perito. Estou fazendo a perícia. Só para a gente tentar entender, você fez uma explicação muito boa, né, de como tem que ser feito o trabalho, da compactação que tem que haver, do preparo da terra que não existia. Você tem conhecimento de como isso tem sido feito hoje ou não? Olha, a informação que eu tive dos engenheiros do DAERP é que hoje o DAERP está fazendo essa reposição da terra. Então fez um buraco, eles vão lá, levam embora a terra molhada, levam para um local onde eles vão secar essa terra e eles trazem já no caminhão uma terra própria para fazer a reposição. Eu não fiscalizei, não vi pessoalmente, mas segundo os engenheiros do DAERP, isso aí está sendo feito hoje. Só estou satisfeito, viu, presidente? Doutor, eu não sei se era no momento que eu estava passando na avenida. Eu pedi uma recapeação e também um reparo, ou a recapeação daquela avenida José Antônio Ferrarese, nos servidores ali. Porque a empresa que está construindo ali, a MRV, em contrapartida, ela asfaltou a metade do bairro e deixou outra metade. E eu entrei com um requerimento pedindo, porque a população, como eu moro na Zona Leste, eu passo por lá e eles me cobram. E com razão, e eu vim para fiscalizar. No dia que eles foram fazer esse reparo, eu estava lá.
não foi feita essa tiragem de terra. Eu não sei se é porque tem uma dimensão de buraco, o senhor vai me explicar melhor. Eu não sei se tem uma dimensão que é, por lei, retirar essa terra, se os buracos menores não têm necessidade de tirar, ou só os maiores em dimensão maior. Não sei se essa é a minha dúvida. Porque no dia que eu estava lá, eles tiravam do caminhão e jogavam no buraco. Então, mas aquilo ali não é uma vala aberta para fazer troca de canalização. Então, qual que é a dimensão? Qual que é a partir de... Aquilo ali é um problema localizado na capa e na base, e que ali não tem que tirar a terra, ali tem que realmente refazer a base e refazer a capa. Então, doutor, isso é justamente um problema, vereador Paulo Modas, porque esses buracos que têm a tendência a aumentar, é que não é feito um reparo adequado, na minha opinião. Essa é a minha dúvida também. O trabalho do perito que foi feito foi em torno do serviço do tapa-buraco do DAER, porque essa terra removida, ela precisa ser feita de uma maneira que ela, como foi feito o asfalto, voltar a ser feita, né, compactando a terra, isso que está explicando. A outra parte, por exemplo, buracos é feita, aí já é a infraestrutura. É outra parte. Tem buracos que não removeu a terra, então pode pôr o asfalto em cima, seria, né? Porque aquela terra é a terra compactada que foi feito o asfalto então, por ela. Vereador, então aquela quando você tem uma obra que vai abrir um encanamento, que é uma dimensão maior, e é tirado terra, essa mais terra fundo, que é... Entendi. A vala é funda, que vai pegar o esgoto. Remove normalmente está 1 metro, 1,20 m, 2 Entendi. 1,5 m. Só que eu aproveitei o raciocínio para falar desse que é da infraestrutura mesmo. Já foge da alçada do DAER. Já foge da alçada, porque às vezes é um buraco que só removeu o asfalto e aí pode repor o asfalto. A não sei que o buraco seja grande, precisa fazer outra reposição, mas aí tem que fazer esse procedimento. Posso completar? Sim. Doutor Sérgio, eu vou até abusar um pouco, porque, na verdade, eu acho que ficou bem claro quanto aos erros do passado aqui, mas nós, por exemplo, eu e o Dadinho, nós estamos assumindo agora, o Paulo é um vereador já atuante nessa área, conhece bem, mas para a gente não deixar que os erros do passado sejam cometidos de novo, e eu acredito que nós precisamos aprender com esses erros, eu gostaria de 2 informações do senhor. Algumas vezes, o DAERP foi lá, fez o conserto, e a empresa que deveria tampar não tampou logo em seguida, e quando a gente liga, algumas pessoas do DAERP nos dizem: nós precisamos esperar alguns dias para ver se esse problema vai voltar, ou para ver se a gente tem algum outro problema e tal. Então a primeira pergunta é: isso é necessário? Esperar depois que esse serviço é realizado? O ideal é esperar, ou ele pode já imediatamente, depois que viu que o conserto foi feito, que o problema está sanado, ele já pode imediatamente vir com a carga, com esse preparo da terra, a primeira carga e depois a carga de asfalto ali acertando o local? Bom, assim, cada caso é um caso, né? É difícil generalizar, mas a princípio, se você repuser, primeiro, se o reparo for bem feito e não retornar, né? Você fazer um reparo e deixar aberto para ver se não vai voltar, é porque o reparo não foi bem feito no encanamento, tá? Então, reparo único, isso acontece muito. Conserta hoje, daí 2, 3 dias voltou o problema. Agora, não retornando o problema que não deveria retornar, e se você fizer a reposição com terra que esteja com a umidade ideal para fazer a compactação, poderia ser refeito de imediato, entendeu? Eu acho que não teria tanto problema. Logicamente que as 2 turmas não andam juntas, tá? Então, quem faz o reparo no encanamento, abre a vala, chega no encanamento, no esgoto, troca o tubo, tal, é uma equipe. E a outra equipe que vem fazendo a reposição, ela está espalhada na cidade, né? Então, logicamente, a construtora ela não tem como deixar uma equipe andando atrás, esperar o cara abrir a vala, consertar o cano para depois tampar, né? Então, isso eu acho que de um dia para o outro estaria de bom tamanho. Agora, tem que ficar claro o seguinte: essa reposição de terra, quem faz é o DAERP, entendeu? Então, não é a empresa. Talvez, se tivesse uma maneira da empresa refazer isso,
Mas eu acho difícil porque senão o DAERP faz o buraco, vai embora, o buraco vai ficar lá. Né? Então, é difícil. Eu acho que vai ter que ser o DAERP mesmo. Então, vai ter um desencontro aí de pelo menos um dia, vai haver isso. É normal. Ainda nessa questão das dúvidas e também, como eu disse, aprender com os nossos erros, com o que já aconteceu na cidade, uma CPI dessa é muito importante, né? Ela tem sido bem conduzida pelo Paulo, ela já ouviu muita gente aqui e nós chegamos na fase de ouvir um engenheiro especialista, perito na área. E como os trabalhos ficam aqui na casa, mesmo depois de encerrada a CPI, isso vai ficar para os anais da Câmara Municipal, historicamente nós vamos ter aqui isso registrado, e quem quiser lá na frente fazer uma consulta, aprender um pouco, vai ter essa possibilidade. Eu vou também extrapolar aqui, inclusive se o senhor falar, Maraca, isso não é da minha alçada, não precisa responder, mas até, mais uma vez dizendo, para que nós não possamos no futuro ter que repetir e reparar os erros, né? Existe um caminho, um cronograma para que esse serviço seja bem feito. A gente vê claramente, mesmo sendo leigo, eu sou advogado, minha formação é em direito, mas cada dia a gente aprende mais sobre questões de engenharia, porque a todo momento nós temos na cidade, né, Ney, um campo de obra, de trabalho, a gente precisa aprender essas coisas, e cada vez mais as coisas que a gente aprende no dia a dia são aplicadas, e sempre aplicadas. Existe um roteiro que nós podemos traçar para que esse serviço seja realmente bem feito, haja vista que nós, a olho nu, qualquer pessoa, mesmo leiga, vê que o serviço, quando ele como o vereador Dadinho disse, recortadinho, mais bem feito, ele dura muito mais. Nós podemos observar que nas rodovias aqui do estado de São Paulo, onde elas são cuidadas por empresas privadas, e essas empresas prezam pelo dinheiro delas, né, não é o dinheiro público que deveria ser prezado pelo administrador, e muitas vezes não é, lá essas empresas fazem um reparo e geralmente esse reparo dura 10 anos ali depois de feito. E nós não conseguimos a mesma eficiência nos reparos aqui na nossa cidade. Existe um cronograma que nós podemos seguir para conseguir uma eficiência disso? No próprio contrato, eu não lembro, eu acho que não foi edital ali, né? Foi edital? Eu não lembro. Foi edital? No próprio edital e depois no contrato, existe um memorial descritivo de como que deve ser feito esse recapeamento. Então, ele está bem feito ali, entendeu? O memorial sim, ele executar daquela forma. Exato, ele descreve, ele fala como que tem que ser a base, como que tem que ser a compactação, a espessura da capa de rolamento, tudo isso é feito lá, entendeu? Não fala nada da reposição da terra, porque a empresa não vai entrar nisso aí. Isso aí é parte do DAERP. Então ali já tem, viu? Problema só de fiscalizar e exigir que a empresa faça aquilo que está no memorial. E da parte do DAERP exigir que essa terra seja bem reposta. O DAERP, exato. Eu até não sei como que está hoje, né? Depois eu perdi o contato aí com essa parte. Agora eu estou tendo contato com o DAERP outra vez por causa da outra perícia, mas não é o mesmo assunto. Então eu acredito que o DAERP esteja fazendo isso, esteja repondo a terra de qualidade para não haver esse problema aí de recalque. Tá, já. Muito obrigado, viu? Na verdade, o que o senhor Sérgio está falando, na verdade, o que ele está falando é que o contrato ele é bem feito. Se for atender o contrato, com certeza o serviço vai ser executado de maneira que bem servida, né, para que não aconteça de amanhã depois, 2, 3 meses, está acontecendo de aquele serviço está sendo desfeito e ter que refazer ele de novo. Então, o serviço, se atender o contrato, com certeza a durabilidade dele é bem maior. Até porque tem o seguro, né, para corrigir a eventual falha da empresa. Existe um seguro nesse contrato também. Ele está bem, tem um suporte muito grande de como é feito, se for atender mesmo como é feito, como foi vendido e comprado esse contrato pela empresa, com certeza
nós vamos ter uma durabilidade bem maior. É questão de fiscalizar. Se fechar os olhos para o serviço que está sendo feito, com certeza, né, doutor? Vamos ter grandes prejuízos futuros. É igual o que acontece, no meu modo de ver, uma construtora que entrega um serviço de asfalto. Eu vejo aí lugares com 7, 8 anos que já está pior que o serviço que foi feito há 20. Com certeza, esse serviço, alguém da prefeitura foi omisso em receber esse serviço mal feito, uma casquinha de asfalto, a gente vê que não está atendendo, são vários bairros. Então, quando a gente está acompanhando, a gente tem fiscalizado e visto que a execução de certas coisas que vai para a mão da prefeitura para ela fiscalizar, para ela fazer aquele trabalho de manutenção, não vem adequado. E o que acontece? Isso cai no bolso do contribuinte, porque tem que estar sempre refazendo esse serviço. Então, é a mal fiscalização, recebe mal, então vai ter um direcionamento mal na hora de executar o serviço. Aqui ficou bem claro, viu, doutora? Inclusive, existe o item 2.2 aqui que fala do requadramento, né? Que executa-se o recorte do pavimento existente deteriorado, de modo em que os bordos mantenham-se em formatos quadriláteros, retirando todo o material excedente em descarte em local apropriado. Ele aponta o local apropriado seria lá na Rua Patrocínio 2929. O requadramento permite melhor acabamento da vala tapada. Todo o recorte deverá ser realizado com uma serra circular de disco diamantado. Isso não acontecia durante a execução desse contrato. Se não me engano, aqui, ó, na própria planilha que tem no meu laudo, que está no anexo 2, onde eu faço um resumo de todos os locais onde foi feito a inspeção, eu tenho aqui na penúltima coluna, está aqui, ó, requadramento, sim ou não. Você vai ver que tiveram, de 28, tiveram, parece que 4 ou 5 que fizeram o requadramento, o resto não foi feito. Então, realmente, não era uma regra, né? Se tivesse 5 que não foi feito e 23 feito, o que seria a regra? Vereador Paulo Modas, eu estou me recordando agora, estou tentando até acessar aqui, o Cláudio está aqui presente, meu assessor. Cláudio, você lembra que a gente fez um pedido ali na Batatais com a Henrique Dumont? Jardim Paulista. Não foi feito esse corte, o recorte retangular. Foi colocada uma massa, tinha um vazamento ali, o munícipe entrou em contato com a gente e prontamente foi atendido, prontamente o DAERP nos atendeu também. Mas a questão desse recorte, vereador Maraca, não foi feito. Eu estou tentando acessar aqui para mostrar a foto. Foi feito, como eu já vi em outros reparos, doutor, uma camada mais arredondada, sem ter feito o corte. Eu não sei se como o vereador falou que a gente está entrando agora aqui, eu estou indo para o 3º mês do mandato, o vereador Maraca já está há mais tempo que eu e vem acompanhando. E o vereador Paulo Modas está mais a par do assunto do que nós. Gostaria de puxar aqui para mostrar para o senhor que não foi feito esse recorte. Eu não sei se é o padrão ou se é alguns... Essa que é a minha dúvida. De acordo com a metragem do recorte, se a dimensão for maior, há feito um recorte. Se é menor, eu não sei. Só essa que eu lembrei agora, que foi feito recentemente esse pedido para nós na Batatais com o Henrique Dumont. Só essa minha dúvida. Porque tem alguns casos que não é feito o recorte. Em alguns casos são feitos recorte, outros não. Se vocês puderem depois passar esse endereço, até para especificar esse endereço aí depois, para o Fernando, para a gente, até para conferir aqui pela CPI, a gente está conferindo se foi feito ou não. No edital fala que tem que ser feito o recorte. Independente do tamanho. Independente do tamanho. O recorte, ele é importante porque, veja bem, se você repõe o asfalto exatamente em cima da onde tinha o buraco, você continua tendo aquela emenda, alinhadas entre a emenda da capa de rolamento, a emenda da base, que é aquela brita graduada,
e o buraco lá embaixo. Então, quando você faz o recorte, o buraco está aqui. Você faz um recorte. Parece que nessa norma aqui do edital fala que tem que fazer, eu acho que 5 ou 10 centímetros a mais do tamanho do buraco. Você muda a emenda, não fica no mesmo lugar. Então, para repor isso aí, né, quer dizer, infiltração, essas coisas, fica mais protegido o buraco. Então, é mais um motivo para fazer o recorte. E outro que fica, a aparência é outra, né? Bom, quero agradecer ao Dr. Sérgio Abud pelas informações. Com certeza passou muita informação, até que a população, pela técnica que o senhor tem, que a população também acompanhe, pessoas que estiverem nos ouvindo, que acompanhem essas informações técnicas que o senhor passou, que isso aí são informação fundamental para um serviço bem executado, né? Então, agradeço, senhor, por ter... Paulo, parece que o munícipe ali quer se manifestar, o Marcos Bardella. Pode. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, o representante do DAERP. Meu nome é Marcos Antônio Bardella. Ele não é do DAERP? Ele é um perito técnico, ele não está para responder tá. nada, ele está para responder o trabalho que ele fez de perícia. Tá. Nenhum outro trabalho assim que é ligado à prefeitura. Um trabalho ligado à prefeitura, quem tem que responder ao senhor é os vereadores. Tá? Ele só se for alguma coisa técnica do trabalho que é executado, tá? Da perícia. Tá bom. Meu nome é Marcos Antônio Bardella. Eu faço parte no conselho do DAERP, lá. E eu fiz um questionamento à questão da terra. Da questão da terra, que quando vai lá, tira aquela terra molhada, eles têm que levar para um local, e depois tem que vir a terra seca. E aí, o questionamento que eu fiz foi a questão, essa terra, ela vem do DAERP, ou essa terra é comprada? Essa terra. E aí a gente ainda tem essa dúvida ainda com eles, porque foi colocado para a gente que tem uma compra de 5 milhões de terra nesse tempo de janeiro até agora. Então a gente fez um questionamento disso aí, se é certo ou como que é dentro desse contexto. Por isso que eu queria saber Depois, isso aí é uma questão que para ele não cabe a responder. O senhor pode mandar em ofício, que a gente reforça na CPI, tá? E tem outras coisas que a gente vai mandar também. Tá bom, tá? Então, algumas questões aqui que ele não pode responder, porque ele não é funcionário da prefeitura, não é da autarquia, ele é um perito que está respondendo sobre a perícia que ele fez nesse serviço de tapa-buraco, tá? Tá certo. Obrigado. Tá. Eu vou fazer por escrito. Aqui na CPI a gente inclui aqui nos laudos, tá? Tá, ok. Obrigado. Doutor, a tecnologia nos permite algumas, né? Gostaria de mostrar para o senhor. Isso é recente. Avenida cruzamento da Batatais com o Henrique Dumont. Se eu apertar a tela para não apagar, pode notar que não foi feito o recorte, né? Foi colocada a massa. É um vazamento que tinha um vazamento muito grande aí. A gente entrou com requerimento, foi bem atendido, mas é só essa questão se tem um padrão adequado, se o senhor quiser ampliar a tela também. E esse é recente. Pode passar ali na Batatais com o Henrique Dumont. Foi pedido há umas 3 semanas, né, Cláudio? Então não há feito um recorte Batatais com o Henrique Dumont. E o senhor pode notar que é uma extensão grande aí. Essa é a minha dúvida, se é um padrão, vereador Paulo Modas, ou não. Doutor Fernando, crui nos laudos, tá? Esse endereço que a gente vai, por favor, tá? Quando o buraco ele tem um formato irregular, é possível fazer a composição de quadrilatos, entendeu? Então você pode começar com um quadrado maior, depois recortar para cá, entendeu?
Mas, de qualquer forma, fazer aquela composição e recortar com a serra do jeito que está lá. É possível. Aqui não foi feito. Realmente não foi feito. Bom, muito obrigado. E outra coisa, me parece que aí seria um PV, parece, que pode ser até de água pluvial e pode ser que não seja da ERP. Isso mas porque nós água solicitamos... pluvial é da prefeitura ainda, né? Mas solicitamos pelo da ERP, né? Mas tudo bem, doutor. Então pode ser um PV de esgoto, tá. se era de... Que viu, tem em cima da Boca de Lobo ali, né? Tem a Boca de Lobo não, aquela, como é que chama aquela vereadora? É um posto de visita, tá. É que eu falei, o PV é o posto de visita. Tanto pode ser de água pluvial como de esgoto. Mas muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado pelo trabalho que vem desenvolvendo. Para nós é muito importante porque nós estamos aqui para fiscalizar e atender o munícipe da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Modas, e obrigado, vereador Maraca. Obrigado, quero agradecer a presença do vereador Dadinho, também do vereador Maraca. Agradecer pelo senhor Sérgio Abud ter atendido o nosso pedido de chamado para estar respondendo esse questionamento para a gente, que é muito importante para a gente levar isso para a justiça, que o senhor trouxe bastante informação. E agradeço pelo senhor ter respondido todas as perguntas para a gente. Muito obrigado, viu? E declaro encerrado mais essa reunião do presente momento. Obrigado, viu?